Bom dia, gente. Hoje nós vamos estar falando de um assunto, dando continuidade à nossa última aula passada. Nós vimos adição, agora nós vamos ver a multiplicação e divisão de radicais no mesmo índice. Multiplicação e divisão de radicais com o mesmo índice. Então, vamos aqui Então, eu tenho aqui, ó, raiz quadrada, raiz n a vezes b. Isso aqui é a mesma coisa que raiz de n sobre a vezes raiz de n sobre b. Onde esse a e esse b tem que ser maior ou igual a zero. Certo? E esse n tem que ser maior ou igual a 1, que é o índice, ok? Então, por exemplo, vamos usar aqui a propriedade. Nós temos aqui, ó, usando a propriedade, então nós temos a elevado a n sobre a, ó, vezes b. Então fica n a vezes b. Na prática, nós temos aqui, ó, 2, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 7. Repare que esses índices são iguais, ó. A gente só vai poder fazer essa multiplicação se realmente tiver o mesmo índice. Então, fica a raiz quadrada de 2 vezes 7 é igual a 14. Aqui, raiz elevado aqui ao cubo, ó, de 5 vezes raiz ao cubo de 6. Eu vou juntar aqui, ó, tem o mesmo índice. Então, fica a raiz cúbica de 5 vezes 6, raiz cúbica de 30. Então, vamos lá. O produto de dois ou mais radicais, tá certo? Do mesmo índice e o mesmo radical, o mesmo índice, ó, cujo o radicando é igual ao produto dos radicandos, né, desses radicais. Então, tá aqui, ó, produto, tá certo? Desse sentido, tá aqui o produto, ó, aqui, ó, 2 vezes 7 e 5 vezes 6. Então, na prática aqui, ó, então, vamos lá. O produto de dois ou mais radicais, tá certo? De mesmo índice, é um radical com o mesmo índice, cujo radicando é igual ao produto, né, dos radicados desses radicais. Então, vamos lá. Então, na prática, você pode fazer essa multiplicação desde que os índices forem iguais. Então, agora vamos utilizar aqui, tá certo? A propriedade de distribuição na multiplicação de radicais, tá certo? Nós temos aqui, ó, calcular raiz quadrada de 5 vezes, abre parênteses, 3, raiz quadrada de 2 menos 5. Esse 5 aqui vai multiplicar, estou aqui, ó, 3 vezes 2, porque tem o mesmo índice, e depois vai multiplicar isso aqui, ó. Vai ficar 5, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 3 sobre 2, menos raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Quando nós multiplicamos aqui, ó,
Tá certo? Vai ficar 5 vezes 5, 5 ao quadrado, ó. 2 vezes 5, 10, 3. Então vai ficar 3 raiz quadrada de 10 menos raiz quadrada de 5 ao quadrado, que é a mesma coisa que 3, tá certo? Raiz quadrada de 10 menos 5, né? Aí o valor, quando a gente faz essa multiplicação aqui, ó, tá certo? Então nós temos aqui outro valor, aqui, ó, raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2 sobre 2, vezes raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 5 elevado a 2. Então, esse vai multiplicar com esse, depois esse vai multiplicar com esse, depois esse vai multiplicar com esse, depois esse vai multiplicar com esse. Então, na prática, 3 ao quadrado, ó, 3 vezes 3, 3 ao quadrado, tá certo? Vezes, ó, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 2, 6, 5. Então, 5 raiz quadrada de... Certo? Aí agora, nós vamos pegar, ó, 2 raiz quadrada de 2 vezes 3. Dá 2 vezes 3, 6. 2 raiz quadrada de 6. Tá certo? E aqui, ó, vai ficar... Quando você multiplica 2 vezes 5, 10, ó, 10 ao quadrado, então vai ficar 20, ó. Essa fatoração aqui, ó, quando você multiplica, vai ficar igual a 20. Então, na prática, 20 menos 3 dá 17, menos 5 raiz quadrada de 6, mais 2 raiz quadrada de 6. Então, vai ficar menos 3 raiz quadrada de 6. Então, na prática, vai ficar 20 menos 3 dá 17, tá certo? E menos 5 mais 2 vai ficar menos 3 raiz quadrada de 6. Então, essas são as duas maneiras de nós fazermos a multiplicação de radicais, ok? Então, está na página do livro, na página 47. Qualquer dúvida, eu estou no privado aí para conversar com vocês. A outra maneira, pessoal, nós vamos fazer agora, vamos dividir expressões com radicais. Nós fizemos a multiplicação, agora nós vamos fazer a divisão. Então, eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 40 dividido sobre raiz quadrada de 5. Então, isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 40 sobre raiz quadrada de 5. Certo? Então, 5 dividido por 8 vai dar igual, tá certo? Justamente 5 dividido, 10 dividido 40 dividido por 5 é igual a 8. Raiz quadrada de 8 é a mesma coisa que 2 raiz quadrada de 2. Então, tá aí a resposta, tá certo? Quando nós fizermos a divisão de raiz quadrada de 40 dividido por raiz quadrada de 5. Tá certo? Nós temos aqui, ó, raiz cúbica de 96 dividido por raiz cúbica de 2. Então, vai ficar raiz cúbica de 96 sobre raiz quadrada de raiz cúbica de 2. 96 dividido por 2 vai dar 48. Então, vai ficar raiz cúbica de 48. Se você fatorar esse 48, é a mesma coisa que 2 raiz cúbica de 6. Ok? Bom, aí, pessoal, eu queria que vocês dessem uma olhadinha aqui, ó, no livro de vocês aqui. O que é que ele diz no final? Ele diz o seguinte, ó. O quociente de dois radicais de mesmo índice é um radical com o mesmo índice, cujo radicando é igual ao quociente dos
radicandos desses radicais. Então, quando você divide, tá certo? Você só vai poder dividir os mesmos com os mesmos índices. Então, tem que ter muito cuidado com relação a isso aí. Então, pessoal, eu gostaria agora que vocês fizessem a atividade da página 48, tá certo? De atividade 1, 2, 3, 4, 5. Então, atividade de 1 até 4, a 3, são 3 questõezinhas aqui, tá certo? Resolvendo com essas duas multiplicação e divisão, tá certo? Com radicais com o mesmo índice, ok? Então, um abraço a todos, espero que todos estejam bem. Qualquer dúvida, eu estarei no privado. Lembrando, você só vai poder fazer a multiplicação e a divisão com os radicantes com os mesmos índices. Um abraço a todos, aguardando as devolutivas. Pessoal, poucos alunos estão dando as devolutivas e isso vai ter sérias consequências. Um abraço a todos.